Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Acho que não só as crianças, mas acho que tem adulto que ficou com vontade de ficar com esse álbum de figurinha também. Né? Negócio de... Ficou? Então, álbum de figurinha da Copa que nada, né? O negócio é álbum de figurinha do Simonton. Muito bem. Muito bom o trabalho que o Departamento Infantil está desenvolvendo, uma aula da nossa história. Muitos de nós adultos também não conhecemos essa história, e a gente fica aqui também, todo mundo, como diz minha mãe, com os olhos grelados nas informações. Iana, eu não conheço a história de Simonton como Simone, como Iana, mas ela já adiantou bastante da minha introdução hoje. Exatamente porque em 12 de agosto, Simonton, ele aporta aqui no Brasil, nós comemoramos dia 12 de agosto, o aniversário da Igreja Presbiteriana. Muito embora o primeiro presbitério só é organizado posteriormente, e, enfim, a igreja formalmente ela só se organiza posteriormente, mas 12 de agosto nós comemoramos o dia da Igreja Presbiteriana. Comemoramos esse ano 163 anos de história da visita do Ashbel Green Simonton. E Simonton ele tem uma história muito breve, embora um ministério muito abençoado, né? Hoje nós temos quase 800 mil pessoas arroladas no hall de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos mais de 5 mil igrejas cadastradas, né, como Igreja Presbiteriana do Brasil, por causa da viagem desse homem, por causa da instrumentalidade desse homem que se dispôs nas mãos do Senhor de vir e pregar o Evangelho. Tão jovem, né? Ele chega aqui no Brasil com 26 anos, e ele morre com 34 anos de idade. Eita, é a cena do próximo capítulo essa, né? Mas as crianças subiram, mas ele morre de febre amarela aos 34 anos de idade aqui no Brasil, depois de ter enfrentado o sofrimento da perda da sua esposa 3 anos antes, e ele morre não antes de deixar aqui no Brasil, além da igreja, o primeiro presbitério criado e um seminário. Então, nós louvamos a Deus pela vida desse homem. E nesse mês de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil reserva esse mês como um mês de missões. Por causa do exemplo do Simonton, a gente fala sobre missões, a gente dá ênfase a esse tema na Igreja Presbiteriana. E tenho que confessar que eu ouvi o sermão de um pastor que eu não sei dizer o sobrenome dele, o primeiro nome dele é João, e ele falava de um texto bíblico que é muito querido para mim. A gente tem aqueles textos bíblicos que a gente se identifica muito com eles, né? Conversando uma vez com Catiane, nossa missionária lá em Cabo Verde, o texto dela preferido é aquele de Atos 20. Eu acho que até o pastor leu hoje de manhã. Não, a gente leu na reunião do conselho, não foi? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo e tal. Mas esse texto aqui faz parte da história de alguns irmãos que estão aqui na igreja hoje. É o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, que eu vou convidar a todos para lerem. Se vocês não sabem de cor, é um excelente versículo para decorar, porque fala sobre a nossa missão enquanto igreja. Atos 1, 8. Atos é um segundo registro de Lucas, que ele escreve a um amado irmão Teófilo. Ele escreve primeiro o Evangelho, depois ele escreve o livro de Atos. E se no Evangelho Lucas teve o propósito e o cuidado de deixar registrado ali a vinda de Jesus aqui, o tempo que Jesus passou aqui, o seu nascimento, a forma milagrosa do seu nascimento, a história um pouco de João Batista e tudo o que cercou ali, aquele convívio de Jesus com os discípulos e com o povo enquanto esteve aqui. O livro de Atos, por sua vez, a seu tempo, ele mostra a história, o início da história da igreja. É como se fosse a continuidade, o capítulo 2, né, do seu registro. Ele agora fala não mais do tempo em que Jesus esteve aqui, mas a partir do momento em que Jesus é assunto aos céus,
o início da igreja. E durante um tempo ali na Igreja Presbiteriana de Campina Grande, aqui a gente está recebendo alguns irmãos de lá, muito queridos também, lá da igreja, sejam muito bem-vindos. O pastor vai fazer as boas-vindas no final, mas eu estou atropelando aqui a liturgia, sejam bem-vindos. Lá na Igreja Presbiteriana, eu, Flauber, Simone, não sei se o Flauber já pensava em ser pastor naquela época, mas a gente participou, não pensava não, né? Mas a gente participou de um grupo que tinha como moto Atos 1:8. Todas as sextas-feiras nós nos reuníamos e entregávamos os nossos cadernos de meditação, que nós fazíamos 5 meditações na palavra durante a semana, e eram para ser corrigidas na sexta-feira, a gente se reunia ali para orar, e Ana também participou, né, Ana? E era um ministério belíssimo ali, e a gente, toda vez que a gente se reunia, a gente recitava esse versículo. Então, eu queria compartilhar com os irmãos esse texto caríssimo da palavra do Senhor, e queria que vocês ouvissem com atenção a leitura de Atos 1:8. Melhor, queria que todos nós lêssemos Atos 1:8. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, por tudo que nós já ouvimos aqui, Senhor, a oportunidade de adorarmos como igreja do Senhor, na comunhão dos santos, vozes ensaiando com os anjos a adoração triunfal que teremos no último dia. Ó Deus, te louvamos pela instrumentalidade dos irmãos que já serviram aqui com seus dons e talentos durante esse culto, que estão servindo, ó Deus, na técnica, os diáconos, os irmãos do DI. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de fazermos parte desta missão e por fazermos parte dessa igreja em especial, Senhor. Pelo exemplo do irmão reverendo Simonton, e porque o Senhor não despreza o dia dos humildes começos. O Senhor faz dos pequenos inícios, o Senhor transforma em grandes obras. E nós te louvamos por isso. E, Pai, te pedimos que nesse dia tão singular, Senhor, que teu povo se encontra e alguns estão em casa, conectados para louvar o teu nome, para adorar a tua presença, para engrandecer a ti, Senhor, dizer que tu és santo, santo, santo. Ó Pai, que a tua palavra agora cumpra todo o propósito que o Senhor estabeleceu, segundo a tua vontade, Senhor, de fazer esse milagre de falar aos nossos corações, alguns angustiados aqui, alguns preocupados com a semana, outros, ó Deus, entristecidos, alguns talvez, ó Deus, deprimidos. Meu Pai, que o Senhor nos dê da tua graça nessa noite, que o Senhor renove em nós o teu Santo Espírito, ó Deus, inundando o nosso coração com a tua palavra, ó Deus, com a tua presença. Vem e fala conosco, vem e nos dirige nessa noite, apesar de nós, fala também a todo o teu povo, Senhor, que se encontra reunido ao redor dessa palavra, Senhor, ao redor da tua santa palavra, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar onde o teu evangelho está sendo ministrado. Fortalece, Senhor, o coração da tua igreja, edifica o teu povo, Senhor, para aquele maravilhoso dia que nós tanto aguardamos, Senhor, o dia do Senhor. Maranata, é assim que nós oramos, agradecidos, ó Deus, e em nome de Jesus, confiados nas tuas promessas. Amém. Muito bem. Bom, meus irmãos, essa palavra, como falei, foi muito cara, importante na minha vida durante um tempo da minha adolescência e juventude, e foi muito preciosa para os apóstolos ali, para a igreja, no começo da sua caminhada, então acho que ela pode ser oportuna para nós hoje também, especialmente no mês de missões. Esse
texto resume bem a missão da igreja, a missão que nós temos enquanto igreja, não só a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas como igreja, qual é a nossa missão. E ela nos ensina esse texto também, como é que nós devemos fazer essa missão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que para fazermos missões, estamos no mês de missões da Igreja Presbiteriana, mas para fazermos missões é necessário nós mantermos o foco. Olhem para cá, é necessário mantermos o foco na missão. É necessário nós mantermos o foco na missão. O texto começa com uma adversativa, aproveitando aqui a capacitação de alguns aqui em letras. O texto começa com uma adversativa, mas recebereis poder. Jesus está falando aqui para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e ele começa falando com esse mas, porque os apóstolos aqui parece que perderam um pouco o foco daquilo que Jesus estava tentando mostrar para eles, que era para eles fazerem, depois que ele fosse assunto aos céus. Veja, Jesus tenta aqui reorientar mais uma vez os discípulos, para dizer-lhes, olha, o que vocês têm que fazer é isso, vocês têm que esperar, receber a capacitação do poder do Espírito Santo e sair, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele já tinha falado isso, ou nesse ínterim aqui, mais ou menos nesse período em que ele está se despedindo dos discípulos. Se nós voltarmos lá, Mateus 28, 18 a 20, Jesus fala para os seus discípulos também, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto é reafirmado lá em Marcos 16:15, mas com uma outra abordagem, em que Jesus fala aos seus discípulos, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa era a missão da igreja. Isso é que os apóstolos deviam começar a se preocupar a partir dali. Jesus estava indo para o trono, estava se despedindo dos discípulos, e ele está dizendo, agora vocês vão continuar, fiquem em Jerusalém. Essa era a ordem, Lucas deixa registrado isso lá em Lucas 24, 49. Ele diz, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus já tinha dito a ele, vocês vão pregar, mas vocês fiquem em Jerusalém. Aguardem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, e depois vão pregar o Evangelho, alcancem todas as nações, e quando o Evangelho tiver sido pregado em todas as nações, então virá o fim. Ele tinha falado isso no seu sermão profético, seu sermão escatológico, tinha falado, mas parece que os discípulos, ou eles têm outros interesses, ou eles começam a desviar o foco muito rapidamente, ou então eles tinham dúvidas de como é que essa missão deveria ser cumprida, ou deveria ser obedecida. Se não, vejamos, olha o que é que os discípulos perguntam aí no versículo 6 para Jesus. Jesus está se despedindo, parece que está tudo certo já, pagou a missão, passou a missão para os seus discípulos, para os apóstolos ali, para quem ia continuar com a igreja, falou que eles ficam esperando o revestimento de poder, mas aí no versículo 6, os apóstolos perguntam para ele, Senhor, será esse tempo que restaures o reino de Israel? É possível. Jesus diz assim, meu Deus, vocês não entenderam ainda não. Olha, não compete a vocês, não é competência de vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, diz o versículo 7. Mas recebereis poder. Jesus reafirma a missão deles. Vocês não têm que se preocupar se vai acabar hoje o mundo, a gente vai estar aqui na igreja, vamos todo mundo para agora, ou se vai acabar amanhã, quando estiver trabalhando na universidade, achando aquela aula chata e tal. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não é isso o trabalho da igreja. Não é esse o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é revestido do poder, pregar o Evangelho. É isso que ficou para vocês fazerem. Parece que os discípulos não entenderam bem. E eu reafirmo isso, porque mais um pouco à frente, Jesus está subindo aos céus, e o que acontece? Os discípulos ficam como? Todo mundo lá embaixo, esperando.
Está lá, as nuvens cobrem Jesus e fica todo mundo lá esperando. E aí o Senhor tem que mandar 2 varões chegar e dizer: o que vocês estão olhando aqui para cima, meu povo? O que vocês estão olhando? Veja aí, versículo 9 em diante. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, com os olhos fitos no céu. Aliás, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, acho que eles estavam esperando assim, Jesus ia, aí de repente descia logo, resolvia o problema e tal. Eles não entenderam, tinha que ficar em Jerusalém, esperar, revestimento de poder, pregar o evangelho, para depois Jesus voltar. E ficaram lá, olhando. Aí, o que é que acontece? Versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo que viste subir. Vão para casa. Vão obedecer o mestre. E digo que ainda eles, veja, eles estão num momento também delicado da história da igreja. Jesus não está mais fisicamente com eles, porque foi assunto aos céus. Eles ficam reunidos lá em Jerusalém, cerca de umas 100 pessoas, ali, acho que ensaiando um modo de viver da igreja, aquilo que é conhecido nos anais teológicos como o comunismo primitivo cristão, né? Aquela coisa de todo mundo ali atendendo a necessidade do outro e do tal, e eles começam a esperar, mas passam-se 50 dias até o Pentecostes. A gente está na Páscoa, lembra? Jesus morreu no final de semana da Páscoa, passam 50 dias, e eles ficam lá, e eu acho que eles começam a ficar pensando: rapaz, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, nesse negócio só de ficar esperando o revestimento de poder, ninguém sabe direito como é que vai ser essa coisa. Então, o que é que eles fazem? Eles escolhem um 12º homem para substituir Judas. Jesus tinha dito para eles fazerem isso? Não. Uma interpretação particular minha, alguns pastores concordam comigo, de que os discípulos não tinham nada que fazer isso. Nada que ir atrás de Barsabás, de José ou de Matias para ocupar a vaga de Judas. Não foi isso que Jesus mandou eles fazerem. Ficar lá, esperem se revestir de poder e vão pregar. Tanto é que, quando a gente fala dos 12 apóstolos, né, o Matias, ele não... Há uma discussão aqui se Matias ocupa a vaga desse 12º apóstolo ou se vai ser Paulo. Paulo, mais adiante, ele vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que ele é como um gerado fora do tempo. Ele reconhece os 12, mas ele diz que foi gerado, nascido fora de tempo. Não, ele mesmo não se julga ser digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguia a igreja. Mas o ministério dele é apostólico, ele reafirma, porque a marca do apóstolo, um dos critérios para se identificar um apóstolo, é que ele era chamado pelo próprio Cristo para o ministério. E assim como os 11 que restaram foram chamados, além de Judas, Paulo também foi. Jesus alcançou ele lá no caminho de Damasco e disse: olha, eu tenho uma obra para você, meu filho. E Paulo foi o último dos apóstolos. Mas os discípulos parecem não entender, começam a desviar o foco da missão principal, a atenção daquilo que seria a sua principal missão, colocando talvez outros interesses adiante daquele que seria o interesse principal de obedecer a palavra que Jesus tinha deixado para eles, de aguardar revestimento de poder e pregar o evangelho. Meus irmãos, como nós somos tentados a desviar o foco da missão principal. A missão principal está clara, continua a mesma. Sejam cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus e preguem a palavra e deem testemunho do Evangelho. Essa é a nossa missão e é muito básico o que nós temos que fazer, mas a gente vive facilmente, assim como os apóstolos aqui, desviando o foco da missão principal. Eu fiquei estarrecido com uma pesquisa que saiu agora depois do registro das candidaturas à eleição, agora de 2022, de que nessa eleição houve um aumento de 13% de candidatos de cunho religioso, que de alguma forma professam alguma fé na própria registro da candidatura, e eles que se dizem líderes religiosos.
são 713 candidatos. Se declaram líderes religiosos, 374 são pastores ou pastoras. Acredito que alguns devem ser chamados para esse mistério. Mas a igreja do Senhor, o chamado dela não é para fazer política. Nós não fomos chamados para isso. A nossa missão não é essa. A nossa missão não é de fazer política. Não é de defender ideologia. A nossa missão é ser cheio do Espírito Santo de Deus para testemunhar do Evangelho da Graça. De pregar essa salvação, que é disso que o Brasil precisa. É disso que todo pecador, do presidente até o pregador desta noite precisa. É da graça do Senhor, do Evangelho da salvação. Mas constantemente nós desviamos o foco da missão. Às vezes nós nos distraímos com o lazer. O lazer é tão bom, é bom a gente descansar, ter o nosso sabá e tal. Mas às vezes a gente faz disso a nossa missão. Tem o trabalho duro, o trabalho pesado, para ter um descanso, para curtir um descanso. Não é esse o objetivo da sua vida, pelo menos não foi isso para que Jesus lhe resgatou e lhe colocou no meio do seu corpo, igreja do Senhor. Você não foi chamado para o lazer. Eita, dura palavra é esta, presbítero. Mas você não foi chamado, nem eu. Quer dizer que você não pode ter lazer? Pode, querido. Mas cuidado para não distrair o foco. Viver a sua vida achando que você tem que viver para curtir. O Senhor não te chamou para curtir. Pelo menos não curtir o lazer. Curta o Evangelho. Curta o testemunho. Curta a pregação. Mas nós desviamos o nosso foco para a popularidade. Eu estou tão preocupado que a nossa igreja não alcançou ainda 1000 inscritos. Nem sei. Não alcançou ainda 1000 inscritos no canal. Precisamos ser populares, relevantes. Quem foi que disse que Jesus chamou a gente para isso? Quem foi que disse que você foi chamado para ser influencer? Nada contra, você pode influenciar positivamente as pessoas, mas não desvie o foco. Nós somos chamados para uma missão, ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. A capacitação é ser cheio do Espírito Santo. A missão é pregar, testemunhar do Evangelho da graça. Não fomos chamados para ser relevantes. Eu me preocupo com os adolescentes e os jovens cada vez mais, porque eles, no meu tempo, a gente recebeu essa carga de responsabilidade. Dizer assim, vocês vão mudar este mundo, vocês são o futuro, vocês vão mudar esse mundo. E a gente viveu com essa expectativa de a gente fazer alguma coisa para mudar o mundo. A gente vai mudar a ecologia, a gente vai mudar. Quem foi que disse isso? De onde é que está essa verdade absoluta? Nós somos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para pregar. Às vezes a gente desvia o foco para a justiça social. É importante que a igreja tenha ação social. A gente tem aqui, tivemos um tempo de parceria com a FAD, com a FAD, um tempo. Agora nós temos o CAEP, que é o Centro de Apoio, Ensino e Prevenção. Isso, glória a Deus. Não é possível que eu escrevendo tanta ata não aprenda. Assistencial, obrigado, irmã. Centro assistencial. Então, nós temos esse braço social, é importante alcançar as pessoas que estão numa situação de dificuldade, de vulnerabilidade social. Precisamos ajudar, precisamos cooperar, precisamos tirar essas pessoas da situação de risco. Mas essa não é a nossa missão principal. A nossa missão é testemunhar, é pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. E nós, como igreja, temos que ter cuidado para não desviar o nosso... Como nós somos tentados a desviar o foco? Desviar o foco para o nosso trabalho, para a nossa carreira, para a nossa profissão, para o nosso sucesso. Como nós somos tentados, meus irmãos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro, precisamos aprender a manter o foco na missão. Segundo, para fazermos missões, nós precisamos de
Poder. Precisamos de poder, meus irmãos. É isso que o Senhor está falando para eles. Olha, não se preocupe com os tempos e épocas, não. Vocês vão receber poder para fazer missões. Vão receber poder para testemunhar do Evangelho. Recebereis poder. Mas nós precisamos buscar o revestimento de poder, meus irmãos. Precisamos buscar esse poder, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, a exemplo do que a igreja primitiva fazia. Eles saíram daqui e ficaram reunidos num lugar, buscando o Senhor, adorando o Senhor, orando na presença do Senhor. E nós precisamos fazer isso, buscar como igreja, orar, meditar na palavra de Deus. Eu sei que quando a gente fala em poder, a gente imagina alguma coisa assim, né? Ou a luva de Thanos, as joias do infinito, como se fosse uma coisa, né, abstrata e uma força, algum tipo de força impessoal, uma energia. Mas em todo o Novo Testamento, o poder de Deus se revela como sendo a capacitação de Deus, pela presença do seu Espírito Santo, pelo batismo desse Espírito Santo, quando nós abrimos o nosso coração, fazemos morrer a nossa natureza e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós somos batizados por esse Espírito e recebemos essa capacitação, mas precisamos buscar a presença desse Espírito a cada dia, precisamos buscar a presença de Deus, cada dia, a cada dia. A capacitação para a obra vem de buscarmos a Deus e aprendermos a depender do Santo Espírito. Todos aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento, tiveram a experiência do poder do Espírito Santo. Uma primeira experiência do poder de Deus, transformando um coração de pedra, um coração que era incapaz de perceber a grandiosidade do Evangelho, a obra vicária de Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar, pagando o nosso preço, e o Espírito Santo vem, nos convence do nosso pecado, nos capacita de fé. Isso é obra do Espírito Santo no nosso coração, faz novas todas as coisas, nos faz nascer de novo, uma nova natureza agora, para vivermos para a sua glória. Experimentamos o poder quando temos essa experiência do novo nascimento, e devemos buscar a sua plenitude a cada dia mais e mais. E o que parecemos não entender, assim como os apóstolos de Jesus não entenderam, é que o discipulado com Cristo, a reunião de pecadores ao redor da pessoa de Jesus e da palavra de Deus, não se constitui num treinamento de um método eficaz de evangelização. Quando Jesus passou ali 3 anos com os discípulos, ele não passou ensinando um método de cumprir a missão. Não foi, ele falou o seguinte: então, quando você chegar na Judéia, você vai falar assim, o pessoal é desse jeito, vamos usar um pouco aqui de antropologia, não que isso não tem espaço, tem sim, mas não, vamos usar aqui, vamos fazer a contextualização cultural para a gente pregar. Jesus não passou, pelo menos diretamente, ensinando esses preceitos. Mas ele passou aquele tempo com os discípulos ensinando quem ele era. Era a relevância, não estava no método, não estava em algum tipo de capacitação pessoal para pregar específica, que você vai sair com um certificado aqui da igreja, passando 3 anos aqui ou 10 anos, agora sim eu posso ser testemunha de Jesus. Não, era de mostrar quem é Jesus e como ele é importante para as nossas vidas e como nós devemos aprender com ele. Sempre essa ênfase no Evangelho. Lembrem-se de tantas ocasiões em que as pessoas diziam, os evangelhos registram, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que faz com que os surdos escutem? Quem é esse que cura um cego de nascença? Quem é esse? A fórmula não está num método específico, mas está em crer em Jesus, em ter Jesus no coração como Senhor da sua vida. Certa vez ele mesmo perguntou aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos, não, o pessoal disse que, uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem assim, mas vocês, quem dizem que eu sou?
É a primeira pergunta que nós precisamos responder. Quem é que é Jesus para mim? Para cumprir a missão. Não adianta vir para a igreja, é muito legal estar aqui, curtir o louvor e tal, a historinha de Simon, ficar com álbum, com figurinha, maravilha. Mas você precisa responder primeiro, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Você precisa nascer de novo, você precisa experimentar do poder do Espírito Santo na sua vida, porque o poder está nele. Nós precisamos depender dele, confiar nele. Ele mesmo prometeu, lá em Mateus 10, 19 a 20, ele diz assim: quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. A promessa do Senhor. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Essa é a capacitação do Espírito Santo. É depender do Senhor. Quando você estiver na faculdade, lá, eu não sei, tia, a pessoa que senta do meu lado é agnóstica, é ateia, ela não crê em Deus, eu não sei, eu não estou preparado para isso. Está ótimo assim. Você que pensa que não está preparado, quando você diz que não está preparado, você está mais do que preparado, porque você está dependendo completamente do Espírito Santo de Deus. E Ele prometeu, não se preocupe com o que você vai falar, porque o Senhor vai dar oportunidade. Ninguém mais vai ter essa oportunidade, só você, de falar para aquela criatura que está do seu lado. Então, creia no Senhor, confie, busque essa capacitação, busque a palavra de Deus, busque a oração. Meus irmãos, nós estamos aqui nos reunindo todas as quartas-feiras, às 19 horas, em oração. E eu quero convidar você a participar dessa busca por um avivamento da igreja, para que a gente esteja orando, buscando esse poder que precisamos para cumprir a nossa missão. Se, por um lado, nós não podemos desviar o foco, nós precisamos do poder do Espírito Santo, da plenitude desse poder, para testemunhar. Fazer missões antes ser capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas fazer missões é também testemunhar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra aqui no original grego é mártir, martíria, que é alguém que morre por causa de seu testemunho. E é isso que nós somos, queridos. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, dispostos a dar a nossa própria vida, se for o caso, para que o testemunho do Evangelho seja dado. Não quer dizer, obviamente, que você agora vai deixar o trabalho, vai deixar de fazer o que você faz necessariamente. Pode ser que alguns deixem, mas não necessariamente. Nós, na verdade, como falei, a gente acaba desviando o foco. Deus dá o trabalho para você testemunhar lá. Mas a gente acaba desviando o foco. A gente tem esse trabalho tão bom, eu tenho condição de crescer aqui na empresa. Aí a gente vai e esquece o Evangelho, esquece de buscar o Senhor, esquece do revestimento de poder, esquece que você está lá para testemunhar e você fica agora só vivendo em função do trabalho. Fazemos do trabalho a nossa missão. Às vezes é a família. Deus deu uma família linda, né? A mim mesmo deu uma esposa maravilhosa. Ela está aqui, graças a Deus, escutando os elogios. Esposa linda, Deus foi muito bom comigo, né? Casou quando ele tinha cabelo. Esse dia estava vendo as fotos. Bichinha, casou enganada, né? Não sabia. Mas Deus tem seus propósitos. E... Aí você, minha esposa tão maravilhosa, meus filhos, a coisa mais importante para mim é você vive em função dos filhos. Aí você esquece do Evangelho. A sua missão não é criar filhos, a sua missão não é amar sua esposa. A sua missão é testemunhar. E se Deus te deu tua esposa e teus filhos, você vai testemunhar com eles, ou através deles, ou para eles. Mas a sua missão é ser testemunha. Essa é a nossa missão. Nossa missão é testemunhar no casamento, na profissão. Nós precisamos pregar e testemunhar. Lembra de João Batista, Lucas 3, 10 a 14,
quando Lucas descreve um pouco do ministério de João Batista, é muito interessante. É um texto que eu não gosto muito de ler, porque ele fala muito para soldado, né? E a palavra é muito forte. Ele diz assim, versículo 10 em diante, diz assim: então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Porque a gente pode pensar, bom, eu estou na igreja agora, eu quero testemunhar, então eu vou entrar para o seminário, eu vou fazer um mestrado. Eu vou fazer um mestrado no Mackenzie, eu vou fazer alguma coisa, eu vou deixar o que eu estou fazendo, porque eu preciso pregar para fazer missões. E aí o pessoal foi para João Batista, recebia o batismo de arrependimento no coração, dizia: agora, João Batista, o que é que a gente faz? João, a gente vai para onde? A gente faz o quê? A gente vai pregar, como é? Aí João disse assim, veja, versículo 10 em diante, do capítulo 3 de Lucas: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos, coletor de impostos, servidor público, foram lá falar com ele, para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? O que ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Ele disse assim: faça o seu trabalho, dê testemunho lá na sua repartição pública, não cobreis mais do que o estipulado, dê testemunho lá. Aí os soldados perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Dura palavra essa. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ele disse: olha, soldado, deixa, vai lá dizer ao teu capitão, ao centurião, que você não é mais soldado, que você agora vai servir ao Senhor. Não, ele disse: você vai servir lá onde você está, você vai dar testemunho. Você não vai maltratar ninguém. Quando estiverem maltratando, você vai ser aquele que vai usar de misericórdia. Quando estiverem roubando, pegando aquilo que não é seu, você vai ser aquele que vai dizer: não, eu não faço isso. Eu não compactuo com isso. Você vai dar testemunho lá. Nós fomos chamados para testemunhar, ainda que isso incorra em prejuízo pessoal, ainda que se incorra no prejuízo para a nossa própria vida. E daí a palavra mártir, nesse sentido, do sacrifício. Ninguém pode cumprir a missão por você. Os relacionamentos que você tem, os pastores não têm, o presbítero não tem. Você que tem que cumprir a missão. Às vezes a gente tem essa ideia, no fundo, a gente tem essa ideia de que a gente terceiriza o serviço missionário, né? Eu estou dando meu dízimo, o pessoal está ajudando missões, então eu não preciso mais fazer nada. Eu já ajudo, dou uma oferta lá para a MPC e tal, então deixa eles fazer o trabalho deles. Eu não preciso fazer. Não, querido. A pessoa que trabalha com você, do seu lado, lá no seu trabalho, só você que tem um relacionamento com ela. A pessoa que estuda com você, na sua escola, na universidade, só você tem um relacionamento com ela, que pode chegar até ela através do testemunho missionário, através do testemunho do Evangelho da Graça. De falar daquilo que Jesus fez na sua vida, de falar do que Jesus faz na vida de qualquer pecador, na forma como pode libertar, arrancar a culpa, o pecado e fazer nova criatura. Por isso nós precisamos testemunhar. Não imagine que Cristo pagou um preço tão caro de sangue na cruz do Calvário para vivermos para nós mesmos, distraídos com o nosso trabalho. Não, Jesus morreu na cruz, está jóia. Eu vou para a igreja lá no domingo, está uma maravilha, mas na semana eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para a minha família. Não, o preço que Jesus pagou não foi para você viver para você mesmo, não foi para eu viver para mim mesmo, foi para nós cumprirmos a missão de testemunharmos do Evangelho da Graça, testemunharmos do seu amor. Nós precisamos testemunhar. Isso quer dizer abrir a boca. Isso quer dizer abrir a boca para falar da salvação em Cristo, da sua salvação em Cristo. Nós fomos chamados para ser mártires. Ronaldo Lidório costuma dizer em uma de suas mensagens aí que a primeira missão da igreja é morrer, que nós precisamos morrer para nós mesmos, nos desglorificarmos, porque naturalmente nós queremos chamar a glória para a gente. Essa semana aprendi muito sobre orgulho, né, de ver, às vezes no trabalho a gente se entristece, porque não tem um reconhecimento devido e tal, e no fundo você fica querendo encontrar justificativo, mas não é nada, é só orgulho seu, que você queria ter o reconhecimento, você queria receber a glória, e nós temos que aprender, nós primeiro temos que aprender a
fazer morrer a nossa natureza, como diz o apóstolo, e nos desglorificarmos para poder cumprir essa missão. Isso quer dizer, para alguns, abrir mão de alguns sonhos. Para outros, pode ser abrir mão de alguns desejos humanos, de alguns ideais que você tinha. Abrir mão, talvez, da nossa busca incessante por conforto. Não entendemos que precisamos morrer para nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. E isso não nos torna infelizes. O que eu falando assim parece que é uma coisa tão horrível para a gente fazer. Não, esse negócio de testemunhar, meu Deus, eu tenho que abrir mão dos meus sonhos. Eu tenho que abrir mão da minha felicidade. Parece que eu estou falando de que a gente vai se tornar infeliz. E agora é o contrário, é exatamente o contrário. Porque o que nos está prometido é a alegria incomparável, indizível, sem fim. Foi isso que Jesus viu quando olhou para a cruz. Estava suando sangue. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E orou de novo. Era muita dor e sofrimento. Mas diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. É exatamente o contrário. É que essas coisas aqui, efêmeras, passageiras, elas não são de comparar, nem de perto, nem de longe, com a eterna glória da salvação, com a alegria no eterno, da presença do Senhor, da plenitude da sua presença. É por isso que a gente entende que está Paulo e Silas lá numa prisão, cantando louvores, presos, agrilhoados lá na prisão, imunda, suja, e ele está lá cantando, lá em Filipos, louvando a Deus, meia-noite. É que a alegria que o Espírito Santo dá, nada nesse mundo pode comparar. Nós precisamos morrer e testemunhar a qualquer custo. E por último, meus irmãos, fazer missões é ser testemunhas aos que estão perto e aos que estão longe. Veja que Jesus, quando ele chama a atenção dos seus apóstolos aqui, para eles focarem na missão, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Geograficamente, a igreja receberia revestimento de poder em Jerusalém e deveria sair gradualmente. Judeia, Samaria, né? A família, Samaria, os não tão próximos assim, até os confins da terra, até aqueles que eu nunca ouvi falar, não conhecia. Mas, mais uma vez, a igreja desviou o foco. Jerusalém, rapaz, pense numa igreja avivada, maravilha, 11 apóstolos ali, todo mundo tinha convivido com Jesus, estava ali ministrando, pregando. Para que a gente ia sair de Jerusalém? Vamos ficar lá. E aparece ainda os outros, os novos convertidos. Estevão estava lá, um homem cheio de poder e de fé. E está lá na igreja de Jerusalém, está todo mundo lá. O que é que acontece? Deus tem que mandar perseguição. E acontece uma primeira perseguição depois da morte de Estevão, e depois do martírio de Estevão, Filipe vai pregar em Samaria, vai obedecer o que Jesus mandou, ele sai de lá, prega em Samaria, o Espírito Santo cai sobre aqueles homens samaritanos, como aconteceu com os apóstolos e aqueles que estavam com eles no Pentecostes, e Pedro e João vão para lá para ver o que está acontecendo, e estão vendo que o Espírito Santo está sendo derramado sobre aquelas vidas, e depois a igreja se estende até Antioquia, e a igreja de Antioquia manda depois Barnabé e Saulo para viagens missionárias, e o evangelho vai se espalhando, chegando até as regiões da Europa. Esse era o plano para a igreja.
ainda que a igreja tenha se desviado no início o seu foco e tentado permanecer em Jerusalém. Eu escutando Ronaldo Lidório, para falar sobre missões, eu tenho que ouvir Ronaldo Lidório, não tinha como. Aí essa semana eu escutei umas 2 vezes Ronaldo Lidório, e ele tem um ditado, Gonja é uma etnia de Gana, lá no norte da África, que diz assim: os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje, porque ele diz que os tempos mudaram e missões também mudou, e nós precisamos entender essas mudanças para alcançar os confins da terra, para sermos efetivos na pregação do Evangelho. O Evangelho é o mesmo, mas muitas vezes a linguagem muda, muitas vezes o modo de comunicarmos, as tecnologias que nós precisamos usar mudaram desde o princípio da pregação do Evangelho. Segundo Ronaldo Lidório, por causa dos movimentos migratórios, urbanização e do fenômeno da globalização, é possível alcançar aproximadamente 6.000 povos fora de suas culturas de origem. Se você for no Brasil, nos grandes centros urbanos, você é capaz de fazer missões transculturais sem sair do Brasil, alcançar vários povos diferentes. E por isso a igreja tem que aprender novas formas de comunicar o Evangelho. Por isso que nós usamos a internet como uma forma de nós alcançarmos outras pessoas, e nós fazemos o Evangelho chegar além. E hoje nós temos outras ferramentas, e eu queria compartilhar com os irmãos não vou dizer pacotes, né, a planos de missões temporárias, em que, na verdade, a grande maioria dos missionários hoje não são missionários que pensam em passar toda a sua vida no campo missionário, que é uma carência hoje em missões, principalmente transculturais, mas são missionários que passam 2, 3 anos no campo, e às vezes você tem até a possibilidade de fazer viagens missionárias, passar 15 dias. Meu irmão, oxalá que nós aqui, os adolescentes, os jovens, as irmãs da SAF, os homens dessa igreja, despertem para, de repente, nas suas férias, em julho ou em janeiro, em vez de a gente pensar só na gente, curtir as nossas férias, a gente dedicar uma semana das nossas férias, 15 dias, para estar pregando no sertão, para estar pregando aonde o Evangelho não chegou ainda, onde o Evangelho não foi pregado ainda. Nós precisamos alcançar os de perto e os de longe. Por outro lado, as redes sociais, ontem eu conversava sobre isso com o Neto e Ana, as redes sociais causaram uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, especialmente a geração depois da minha. Nossa, como é triste falar isso. Causaram uma mudança grande nos relacionamentos, na forma como as pessoas se comportam. A ideia de que você está no grupo, no relacionamento em grupos, sem exigir a presença física da pessoa ao lado ali, faz com que as pessoas, especialmente adolescentes e jovens, fiquem cada vez mais resistentes ao desafio de sair para pregar. Porque eu posso fazer de casa, porque eu posso fazer aqui uma chamada, uma live, e a gente foi ficando acomodado com a possibilidade de não sair do lugar, de não ir pregar. Mas a mensagem de Jesus é muito clara, que nós devemos ir e pregar. Mesmo com o alcance da tecnologia, persiste também uma realidade que exige que nós continuemos a enviar missionários para pregar o Evangelho, aonde o Evangelho não foi pregado, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o meu desejo no coração, preparando o sermão, é que quando a gente terminasse a orar, seu coração incendiasse com o desejo de pregar a palavra. Você saísse daqui dizendo, eu vou lá, a gente está orando por Omã, não é? Eu quero pregar Omã, eu vou orar por aquele povo. Nós estivemos orando por Butão, uma semana atrás. Eu não sei nem onde é que fica, mas eu vou orar por esse povo. Se Deus permitir, eu vou enviar oferta. E se Deus permitir, eu vou conhecer esse lugar para poder testemunhar do Evangelho de Jesus. Nós precisamos pregar. A nossa missão é essa. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Precisamos pregar na nossa Jerusalém.
nossa casa, nossa família. Muitas vezes a gente nem no nosso meio a gente prega, nem os nossos filhos a gente prega, nem para o nosso marido, nossa esposa a gente prega o Evangelho, a gente dá testemunho, ou às vezes dá um mau testemunho do Evangelho. Precisamos pregar na nossa Jerusalém, para que nossos filhos se tornem missionários, aonde eles forem trabalhar, aonde eles forem fazer a universidade, aonde eles forem viver a sua vida profissional, que eles possam ser testemunhas também. Ronaldo Lidório traz também uma realidade que nós temos hoje, mais ou menos, pelos últimos levantamentos, 6.000 povos não alcançados. E alguns segmentos estão no Brasil. Primeiro, já falei, compartilhei isso em outro momento aqui na igreja. Primeiro são os indígenas. Nós temos 103 etnias indígenas sem missionário no Brasil. A população ribeirinha, 10.000 comunidades ribeirinhas sem presença ou acesso de uma igreja. Comunidades quilombolas, estima-se, porque o estudo não está terminado ainda, que são 2.000 comunidades quilombolas sem igreja no Brasil. 700.000 ciganos sem acesso ao Evangelho em sua língua, cultura. Os sertanejos, a Juvep faz um trabalho maravilhoso de pregação no sertão do nosso Brasil, mas nós temos 6.000 assentamentos sem uma igreja acessível. Em relação aos imigrantes vindo de outros países, onde dificilmente o Evangelho entraria, onde entraria um missionário, nós temos a possibilidade de falar com pessoas desses países aqui no nosso país. Surdos, em alguns estados, menos de 1% da população surda se declara evangélico. Além dos mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, são os povos também nesse grupo de não alcançados. Há 1.800 línguas sem um versículo no seu idioma. Queridos, quero desafiá-los nessa noite, a partir de mim, que nós devemos ir pregar o Evangelho. Nós devemos orar por Jerusalém, a nossa Jerusalém, nossa Judéia aqui, Samaria e os confins da terra, e nós devemos testemunhar. Essa é a nossa missão. Quero encerrar com um exemplo de uma missionária. Ela se chama Ellen Roosevelt. Ela é uma médica formada em Cambridge, tem doutorado em medicina lá, e ela resolve fazer missões, atendendo ao chamado missionário do Senhor no Congo. E em 1953 ela chega ao Congo, em meio a uma situação de guerra civil que está se instalando no país. E lá ela começa uma escola missionária para enfermeiras. Ela vê a carência veja, sem desviar o foco, mas ela vê a carência de profissionais de saúde e ela começa a preparar enfermeiras para alcançar as comunidades mais distantes e para ir pregar o Evangelho e ajudar ali, dando uma assistência de saúde. E ela constrói um hospital com a capacidade para 100 leitos. E, em meio à guerra civil no país, muitos missionários são presos, são torturados, e ela é sequestrada também e levada para cativeiro. E ela escreve no seu diário, alguns dias em que ela sofreu nesse cativeiro, e ela diz: me puxavam pelos pés, batiam na boca, quebraram meus dentes. E no outro dia, ela disse que a violência chega ao extremo de que ela é abusada sexualmente. E ela diz: senti que Deus havia me abandonado. E aí ela compartilha que, nesse momento de muita dor física, dor emocional, espiritual, ela percebe a presença do Senhor. Ela se sente acolhida por Deus e é como se ela pudesse ouvir Deus falando para ela, dizendo que aquele sofrimento que ela está sofrendo não é o sofrimento dela, é o sofrimento dele. E ela encontra, na presença do Senhor, ela encontra acolhimento e amor. E depois desse momento,
ela acaba sendo enviada à Inglaterra e ela é tratada lá, ela está com muitas lesões, ela passa 1 ano de tratamento de saúde. Além de toda uma situação, pelo fato de ser mulher, a dificuldade para ir para o campo missionário, mas ela luta com a missão para voltar ao Congo. E, enfrentando forte resistência, ela volta para o Congo, encontra o hospital destruído, ela reconstrói o hospital e ainda faz um leprosário. E ela só retorna para a Inglaterra já na terceira idade, e depois ela começa a escrever alguns artigos para missionários, e num desses artigos ela escreve o seguinte: o problema é quando nós não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus e sermos os primeiros e os melhores. Precisamos querer só Jesus. Que esse seja o nosso desejo. Querer só Jesus. Querer só Jesus. Vamos orar? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós, diante da Tua palavra e diante de exemplos como o da irmã Ellen, nós nos envergonhamos da forma como temos tratado a missão que o Senhor nos confiou à Tua igreja. Ó Deus, temos desviado o nosso foco, temos, de algum modo, desprezado a necessidade da capacitação do Teu Santo Espírito, da plenitude do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito nas nossas vidas. Temos, ó Deus, desprezado o testemunho em detrimento de tantos outros interesses e desejos nossos, Senhor, como se a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário não tivesse o peso e o significado que tem para nós quando nós comemos do pão e tomamos o cálice, como fizemos hoje pela manhã, que lembramos da morte e anunciamos que Ele vem buscar um povo santo, eleito, que peregrina sobre essa terra, mas conscientes que sua pátria é a celestial. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Teu povo. Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé, na nossa pequenez, a mantermos o foco, a não desejarmos, Senhor, as coisas que esse mundo deseja, de sucesso, de popularidade. Nos dá a graça de querermos só Jesus. Que a alegria que o Senhor nos dá seja suficiente, Senhor, para nós. Que a paz que o Senhor nos garante e que o Senhor coloca em nosso coração seja suficiente para nós. Que a certeza da eternidade e da plenitude da Tua presença seja suficiente para nós, Senhor, para cumprirmos essa missão. Opera em nós, Senhor, essas verdades. Liberta-nos do mundanismo, ó Deus. Liberta-nos, Senhor, da nossa própria carne, dos nossos desejos, de nós mesmos, e nos ensina a Te amar verdadeiramente, Senhor, e cumprir a missão. É assim que o Teu povo, que Te adora, ora nessa noite, com o perdão dos nossos pecados, e em nome daquele que garantiu para nós preciosa salvação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.